Levante a cabeça, não fique no chão. Deus é maior. Se grande barreira tentar te pedir, Deus é maior. se dizem coitado, não vai conseguir. Deus é maior. Pois viva teu Deus, Ele cuida de ti. Deus é maior. Levante a cabeça, não fique no chão. Deus é maior. Se grande barreira tentar te pedir, Deus é maior. se dizem coitado, não vai conseguir. Deus é maior. Pois viva teu Deus, Ele cuida de ti. Deus é maior. Deus é maior do que tudo na vida. Profetiza a vitória, você vai conseguir. Jesus. Deus é maior do que tudo na vida. Profetiza a vitória, você vai conseguir. Ainda que tudo pareça perdido, Deus é maior. se as portas se fecham não dando ouvido, Deus é maior. se canta a vitória o teu inimigo, Deus é maior. pois Deus é fiel e está sempre contigo. Deus é maior. Deus é maior do que tudo na vida. Profetiza a vitória, você vai conseguir. Em nome de Jesus. Deus é maior do que tudo na vida. Profetiza a vitória, você vai conseguir. Em nome de Jesus. Deus é maior do que tudo na vida. Profetiza a vitória, você vai conseguir. Em nome de Jesus. Deus é maior do que tudo na vida. Profetiza a vitória, você vai conseguir. Se é grande teu problema, quero que não se esqueça que nem tudo está perdido. Erga sua cabeça, cante forte, cante alto. Deus é maior. Pode ser melhor. Se é grande teu problema, quero que... Gênesis 28, versículo 16 e 17, diz assim: Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: quão temível é este lugar! Certamente não é outro senão a casa de Deus, e eis que encontrei a porta dos céus. Amém? Amados, quando nós analisamos assim a questão da família, do casamento, do marido, da esposa, a responsabilidade que existe, nós vemos que a palavra de Deus é muito clara. Eu acredito que quase a totalidade dos irmãos que estão aqui devem saber que o marido ele tem a função imprescindível de amar a sua esposa. O marido tem que amar a sua esposa. Acredito que muitos irmãos, maridos que estão aqui sabem disso. E acredito também que as irmãs também devem saber que a função, uma das formas de expressar o seu amor para com o seu marido é honrando o seu marido, respeitando o seu marido. É o que a palavra de Deus nos diz. Sabemos também que muitos jovens aqui sabem qual é a função deles diante dos pais. E muitos pais sabem também qual é a função dos pais diante dos filhos. Mas o que nós vemos, na verdade, é uma certa crise familiar. Parece que nós sabemos o que temos que fazer, mas quando diz respeito a fazer, parece que falta algo que nos leve a fazer, que nos motive a fazer. E esse algo que falta é vida de Deus. Se não houver vida de Deus, não há resistência, apesar de você saber que o adultério é algo que destrói o casamento, que o adultério é algo que não agrada a Deus, e aqueles que estão nessa condição estão sem comunhão com Deus, estão numa condição de morte. Ainda assim, pode ser que não haja resistência na pessoa, ainda que ela conheça a palavra, para que não se envolva numa situação dessa. Muitas pessoas estão pregando
uma incredulidade em relação a uma vida santa nos dias de hoje. Como que se não fosse possível ter uma vida de santidade. Muitos pastores não... Eu quero deixar isso claro para vocês. Muitos pastores não estão falando de santidade porque eles não estão tendo uma vida de santidade. E eles desacreditaram da vida de santidade. Desacreditaram, acham que não é possível. Eu tenho visto pessoas que não acreditam que alguém possa ter uma vida santa. Eles entendem que você vai à igreja e que você tem uma vida louvando a Deus, tudo, mas não tem como vencer o pecado. Não tem como vencer. Você vai ter uma vida. E sabe qual é o resultado disso? Adultério, morte, destruição na família. Existe a palavra de Deus que fala contra, mas não se vive isso. Por quê? Falta de vida de Deus. Então, nós precisamos falar um pouquinho sobre... Eu quero entrar na essência do que vai fazer de você não somente um bom marido, uma boa esposa, como também um bom pai, uma boa mãe, um bom filho de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor, alguém que tem um ministério. Eu quero entrar na essência, amém, amados? Para que você viva isso. Porque se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu falei sobre isso no retiro de homens, se você tiver a vida de Deus, você vai ser bom em tudo. Você vai ser um excelente marido, porque o marido que maltrata a esposa, o Espírito Santo, se está nele, o Espírito Santo o freia, porque sabe que se ele fizer aquilo, as orações dele estão impedidas, a vida espiritual está totalmente ligada. Os irmãos estão entendendo isso, não? Eu me tornei um melhor marido quando eu me abracei mais ainda com a palavra de Deus e com Deus. Eu me tornei o herói da irmã Mag. Eu sou o herói da irmã Mag. Eu sou o herói. E não tem ninguém melhor do que eu. Meu Deus, aquela mulher me ama. E sabe por quê? Sabe por que ela me ama? Porque o Espírito Santo está fluindo na minha vida. E o Espírito Santo fluindo na sua vida, eu não estou brincando. Eu estou falando sério. As mulheres querem homens de Deus. As mulheres querem homens cheios do Espírito Santo. Os irmãos entendem isso? Marido grosso, marido que não tem unção, o Espírito Santo trata comigo. Irmãos, às vezes só de você pensar uma coisa, de tanta sensibilidade, você não falou, mas você pensou, o Espírito Santo já vem. E ele não faça assim. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. É possível não reconhecer a presença de Deus. Eu vou falar um pouquinho do Antigo Testamento para você entender isso na Nova Aliança. É possível uma pessoa estar num lugar, a presença de Deus, e ela não reconhecer a presença de Deus. Deus está neste lugar, e eu não sabia. Deus está neste lugar, eu não sabia. No livro de Hebreus, capítulo 13, diz que nós temos que ser hospitaleiros, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Aleluia, você está entendendo isso? Um anjo pode chegar... Aleluia. Você tem que ser hospitaleiro, porque pode ser que você não discirna. Pode ser que você não discirna isso. A palavra de Deus diz que Abraão recebeu alguns visitantes do céu. Eles não vieram com asas, e eles não vieram brilhando, mas eles vieram como homens, mas eles não eram homens, eles eram do céu. A palavra de Deus diz que ele fez, irmão, estava lendo esse texto, ele fez coalhada para esses homens, e esses homens comeram. E andaram com ele, e então começaram a conversar com ele, falando: Abraão, tem umas coisas que eu preciso falar com você. Tem uma cidade aí que o cheiro do pecado dessa cidade subiu. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? O cheiro dessa cidade subiu. Irmão, nós somos o sal da terra. Nós somos o sal. O adversário quer fazer com que o sal perca o sabor.
Mas o sal não pode perder o sabor. Pegue na mão do seu irmão e diga assim: o sal não pode perder o sabor. Aleluia. Nós podemos comparar isso hoje às pessoas que não compreendem o Evangelho. Um marido que não compreende o Evangelho. Uma esposa que não compreende o Evangelho. E quando eu digo não compreende o Evangelho, significa que a palavra não segue, não entra no seu espírito, não recebe revelação da palavra. Não compreende o Evangelho. Qual é o resultado de uma pessoa que não recebe entendimento da palavra no seu espírito? Uma pessoa que não recebe entendimento da palavra, o resultado disso é sofrimento. É sofrimento. Sofrer e sofrer por muito tempo, porque eu vou lhe dizer uma coisa, a palavra, pega a sua Bíblia, levante sua Bíblia. Essa palavra aí, ela já foi toda liberada a você. Toda liberada. A palavra está 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 liberada. Você, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Talvez você tenha vindo aqui hoje nesse lugar e você veio com um propósito. Qual é o propósito? Deus, eu quero que tu fales comigo hoje aqui. Fale comigo hoje aqui. Não é errado esse pensamento. Mas o errado é você entender ou pensar que Deus tem uma palavra para você e que Ele falou agora com você. Ele tem uma palavra que Ele está falando agora. Você vem para o culto uma vez por semana. Então tem, Deus, fale comigo. E Ele então fala com você, você entende. Deus marcou esse domingo para falar comigo. Então agora você só volta domingo que vem. E você fala, Deus vai marcar, com certeza Ele tem uma palavra para mim. Não. A palavra já foi liberada. Deixa eu explicar melhor. O que Deus está falando com você aqui agora. Eu não sei se você veio na escola dominical de manhã. Talvez você pensasse assim, vou dormir até mais tarde. Mas se alguém aqui estava com fome, sede de Deus e veio, o que você está recebendo na palavra não é o que Deus está falando ao vivo com você, é o que já está, é um prato, esse prato todo já está liberado. Eu não sei se você está entendendo. Levante a sua Bíblia de novo, Aleluia. Atrapalha se eu descer? Não, é melhor ficar aqui? Pode descer? É melhor não, né? Ficar aqui. Porque o fogo está queimando aqui, a vontade é descer. Esta Bíblia que você está segurando aí, esta palavra, ela já está toda liberada a você. Ela já é sua, toda ela já é sua. Todas as revelações que estão aí, todas as promessas que estão aí, é um alimento, é um prato muito grande. E você define quanto você vai comer. Você define quando você vai comer. Se você quiser comer uma porção por semana, é o que você vai ter. Mas se você tiver fome, marido, esposa, se você quiser mudança na sua vida, no seu casamento, se você vê que o diabo está se levantando, eu não sugiro a você que você se alimente uma vez só. Eu sugiro que... Quantos Deus está falando com você hoje aqui? Pois saiba de uma coisa, se você for muito faminto e você chegar na sua casa depois desse culto, você vai ter uma boa notícia, sabe qual é? Deus vai falar com você de novo. Porque a palavra já está liberada. Foi assim que David Wilkerson foi uma pessoa que mudou a sua geração. Sabe por quê? Ele diz que quando ele chegava do culto, quando David Wilkerson chegava do culto, ele assistia um filme de 2 horas. Toda vez que ele chegava do culto, filme. O Espírito Santo falou com ele. Você está satisfeito com o que você está comendo? Pois quando você chegar agora, me busque de novo. Se você buscar o Senhor amanhã a palavra, Ele vai falar com você amanhã. Se você buscar terça-feira, Ele vai falar com você. Se você pegar e colocar um CD no carro, aleluia, e você for para o trabalho escutando a palavra de Deus, Deus vai falar com você. Se você colocar no seu celular mensagens, e você tiver no horário do almoço uma oportunidade, e você buscar, Deus vai falar com você. Porque a palavra já está liberada. Pegue na mão do seu irmão assim, você define o quanto você recebe.
você define o quanto você vai comer desse prato. Você define quantas vezes você vai comer. Agora me responda, irmão. Qual é a resistência que uma família tem de receber uma porção da palavra de Deus por semana? E receber durante todos os dias a influência da mídia e do entretenimento maligno. Qual é a resistência que essa família tem? Pela misericórdia de Deus, existe uma complacência de Deus. Mas hoje eu vim aqui trazer a palavra e essa complacência já não vai existir mais. Porque o entendimento está chegando na sua vida. Então você precisa se alimentar mais da palavra de Deus. Aleluia. Levante a sua mão para o céu e glorifique esse Deus vivo. E pior é aquele irmão, agora piorou. É o irmão que vem à igreja uma vez por semana e depois ele sai e diz: Deus não falou comigo. Deus não falou com você? A palavra já está liberada. Quem come é você. Quem define o quanto é você. E essa palavra, esse alimento é um alimento que quanto mais você come, você não passa mal. Aleluia, ele muda o teu entendimento. A palavra vem no teu espírito. Irmãos, aleluia. Essa palavra vem no teu espírito. Essa palavra vem no teu espírito. A palavra de Deus diz em Romanos 12: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra não vem na mente, a palavra vem no espírito. Irmão, sempre você receberá a palavra no espírito. Haverá um confronto entre a mente e o espírito, entre a mente e o espírito. A palavra vem no espírito, e a tua mente muitas vezes não vai aceitar. Mas se você permitir e ficar com a palavra de Deus, a tua mente será renovada. A palavra no Espírito vai renovar a sua mente. O que significa renovar a minha mente? Ela vai tirar a forma de pensar natural e muitas vezes maligna. Meu Deus! Quantos maridos e esposas com uma forma natural e maligna para levar seus casamentos? Dizendo que é o normal, procurando uma análise de um terapeuta, e esse terapeuta induzindo-os a cometer um pecado, porque esse pecado é o que eles estão precisando para ativar, e esse pecado envolve o adultério, e não somente o adultério, coisas piores. Isso é uma mente natural. Isso é uma mente que não é renovada pela palavra. Mas, amados, quanto mais você receber a palavra com total urgência, espírito cheio da palavra, mente renovada, pensamentos vão ser tirados da sua mente, naturais. E sabe o que vai acontecer? Pensamentos de Deus. Pensamentos de Deus. Pensamentos de Deus. Meu Deus do céu. Pensamentos de Deus. Fale para o seu irmão assim: você vai começar a pensar igual Deus. Você vai começar a pensar igual Deus. Você vai começar a lidar com esta situação como Deus lidaria. Suas palavras vão mudar. Suas atitudes vão mudar. Porque você vai começar a pensar como Deus. Porque Deus vai tirar. Meu Deus. Aleluia. Oh, jubile em línguas estranhas. Jubile em línguas estranhas. Jubile em línguas estranhas. Glorifique esse Deus. Aleluia. Oh, Deus tremendo. Nesse exato momento aqui, é possível que a sua mente já esteja se levantando. É possível. Eu não estou acostumado a pregar e todo mundo aceitar. Eu estou acostumado a pregar e muitas mentes se levantarem. Mas eu vou lhe dar uma notícia. Se o teu coração está queimando
Se o teu espírito está queimando, é sinal que o que eu estou falando é de Deus. Sua mente será renovada. Oh, aleluia, eu não concordo com isso. Oh, rebaixacamai. Cercado pelas más notícias, marido, esposa, cercado pelas situações, a irmã nos passou aqui situações terríveis. Não vamos nos desesperar. Quando aqueles dois homens estavam no caminho de Emaús, a Bíblia diz que eles estavam tristes, e a Bíblia diz que eles estavam preocupados. O que nós mais temos hoje contra a família são investidas de Satanás para quê? Tristeza e preocupação. Tristeza e preocupação abalam os casais. Relacionamentos são cortados porque o marido está preocupado a ponto de não conseguir se relacionar com a sua esposa. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Bloqueio na área sexual. Preocupações, situações que o marido diz, como o marido é meio lógico, ele diz, isso precisa ser resolvido para mim poder viver bem com você. Como você, no mundo que nós estamos vivendo, vai esperar tudo ser resolvido para viver uma vida boa com a sua esposa? Se nós derrubamos um gigante hoje e amanhã se levanta dois. Quando não tiver mais gigante, então eu vou viver bem com a minha esposa. Como pode isso? Aqueles dois homens no caminho de Emaús, Jesus chegou perto deles e começou a falar com eles. Eles não reconheceram Jesus. A Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus. E eles estavam tristes. Jesus falou, o que foi? O que está acontecendo? E eles falaram, você não é daqui não, você não é daqui. Você não sabe o que está acontecendo? O que fizeram com Jesus, aquele que nós esperávamos, aquele que nós pensávamos. Quantas situações, amados, estão querendo levar você ao desespero, à tristeza, a você abrir a sua boca e dizer, não tem jeito, não tem solução. Eu não sei se você está entendendo. Você tem o que é de poderoso, já está liberado a você, é a palavra. A palavra liberada em você, ela muda situações. A palavra muda situações. E eles estavam andando, e daqui a pouco Jesus falou, a Bíblia diz que Jesus começou a explicar para eles, expor a palavra, expor a palavra, expor a palavra. E eles foram recebendo a palavra, recebendo. Num dado momento, Jesus fez que ia para lá. Eles falaram, não, fica conosco. Por quê? A palavra. Fica conosco, não vai embora. Nós estamos vendo que existe uma solução. Nós estamos vendo que existe, não vai embora, fica conosco. Jesus então fica. E ele entra e ali tem aquela reunião, aquele momento ali de ceia. A Bíblia diz que os olhos deles são abertos. Os olhos abertos, os olhos abertos, os olhos são abertos, os olhos são abertos, os olhos são abertos. Não importa o tamanho do problema, o que é importante é se os olhos estão abertos. Os olhos estão, se os olhos não estão abertos, estamos perdidos. Não é o problema, não é o gigante, é os olhos. A Bíblia diz que então os olhos foram abertos. E no momento que os olhos foram abertos, o Senhor Jesus desapareceu. Um deles olha e fala assim, mas não queimava o nosso coração quando Ele nos expunha a palavra? Não queimava. Não queimava. Quantos estão com o coração queimando aqui agora? Quantos estão recebendo a palavra e o coração está queimando? A Bíblia diz que coração significa espírito, aí é espírito. A palavra entrando no teu espírito, levantando a esperança, a fé, a força, a coragem, a vitalidade, a saúde. Com todas as más notícias que vêm, a palavra levanta você, a mente diz, não é possível, não pode ser assim, mas então você fica firme na palavra, e a mente é renovada, ela cede, oh,
Mente renovada. Mente renovada. Mente renovada. Mente renovada. Mente renovada. Oh, Deus. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo. Jesus andou sobre as águas. Eu já vi pessoas falando, mas era Jesus. Mas era Jesus. Na mente natural, na nossa mente natural, não podemos andar sobre as águas. Não podemos andar sobre as águas. Nossa mente natural diz que não podemos. Na mente do Espírito, do reino, o Senhor Jesus andou sobre as águas. Pedro falou, meu Deus. Irmãos, é a palavra de Deus. Pedro falou assim, se és tu, eu quero andar sobre as águas. Jesus liberou a palavra, vem. Pedro levanta, sai do barco e vem. Num dado momento ele fraqueja e ele vai afundando. Jesus olha e diz assim, por que duvidaste? Por que Jesus diz isso? Por que duvidaste? Porque Pedro usou a sua fé. Vocês estão entendendo isso, não? Jesus não fez uma mágica com Pedro e falou, vem que eu estou te segurando aqui com o meu poder. Não, ele liberou uma palavra. 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 Vem. Pedro então sai e anda sobre as águas. Mas daqui a pouco ele começa a afundar. Jesus fala, por que duvidaste? O que significa isso? Pedro estava usando a fé que ele tinha. Se ele fez isso, você pode fazer também. Levante a sua mão e diga, não há problema que eu não possa vencer pela fé. Seja ele qual for, seja financeiro, seja espiritual, seja emocional, seja familiar, seja no cônjuge, não há problema, não há situação que a palavra de Deus não possa garantir. Oh, xarabacataramaê. Você entendeu? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Jubile em línguas estranhas. Nada pode nos segurar, nada pode nos prender. Não, em nome de Jesus, famílias abençoadas. Não permita o diabo colocar na sua boca, não vai dar certo, vou me separar, meus filhos estão perdidos. Não deixe isso acontecer. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15. Antes de nós lermos esse texto. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Quando Eliseu saiu da tenda, o servo dele saiu na frente. A palavra de Deus diz que eles estavam cercados. Eles estavam cercados. Porque Eliseu estava profetizando demais. E ajudando muito o rei. Então o exército falou, o segredo é ele, eu quero um exército. Cerca ele, prende ele. Quando o servo de Eliseu saiu, ele falou, ai meu senhor, ai. O que faremos? Porque ele não via, ele não enxergava. Ele representa o Antigo Testamento. Nós não vivemos mais no Antigo Testamento, nós vivemos na Nova Aliança. O Antigo Testamento, ele é totalmente necessário para nós entendermos a Nova Aliança, mas não para seguirmos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Nós não podemos seguir o Antigo Testamento. Ele serve para nos auxiliar a entendermos a Nova Aliança.
E aquele servo, ele representa aqueles que precisam enxergar que estão cercados de anjos. Por exemplo, nós estamos aqui cercados de anjos. Aonde você vai, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Então você está cercado. Você talvez diga: Senhor, eu quero ver, para me poder crer, para me poder entender. Mas isso não condiz com a nova aliança. A Bíblia diz que Eliseu sai tranquilo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sair tranquilo com um exército inimigo cercando você. Você não está desesperado, você não está agoniado, você sai tranquilo. O exército está ao redor, inimigo. Como nós vivemos hoje, o diabo nos cercando com situações, com... E o menino desesperado: Senhor, e agora? Ele falou: calma, Senhor, eu te peço, abre os olhos dele. Mas a Bíblia não diz exatamente, não podemos afirmar que Eliseu estava vendo. Porque exatamente aí está o segredo da nova aliança. Eliseu não precisava ver, Eliseu sabia. Uma coisa é você ver as coisas acontecerem, outra coisa é você não está vendo nada acontecer, mas você sabe. Você sabe. Por que você sabe? Porque Deus falou com você. E nada pode ir contra a palavra de Deus. Shokataramacai. Por isso eu digo a você, em nome de Jesus, se você quer ter uma família abençoada, não se alimente da palavra uma vez por semana. Aumente a sua fome. Receba mais. Receba mais. Queira mais. Queira mais. Queira mais. Queira mais. A palavra está liberada a você. Mais importante do que ver um anjo, mais importante do que qualquer coisa, é você receber a palavra. E quando você recebe a palavra, então você vai a Deus e ali começa o ministério da oração. E você muda situações, você salva vidas. Você salva vidas. Vocês não estão entendendo isso, não? Palavra, oh, Deus tremendo, Deus tremendo. Você lembra quando eu falei que Abraão recebeu aquela visita? A Bíblia diz então que ele intercede pela cidade, porque ele sabia que Ló estava lá. A Bíblia diz que Ló era justo. Ló estava vivendo num lugar de imoralidade, de homossexualidade. Ló estava em Sodoma. A Bíblia diz que 2 anjos foram na casa de Ló, entraram. E quando eles entraram, olha, irmão, o homossexualismo não é uma coisa nova. Quando aqueles 2 anjos entraram na casa de Ló, a Bíblia diz que os homens daquela cidade queriam arrombar a porta. Para quê? A Bíblia diz que era para ter relações com aqueles 2 homens que estavam lá. A Bíblia diz então que eles cegaram aqueles homens de cegueira, aqueles anjos cegaram e falaram: vamos sair daqui, você tem que sair daqui. Ló era justo. Em Pedro, na epístola de Pedro diz que Ló não concordava com aquilo, não compactuava com aquilo, mas estava lá. Por que estava lá? Porque tomou uma decisão errada. Ele estava num lugar, preste atenção no que eu estou dizendo. Ele estava num lugar, mas não conseguia influenciar esse lugar, não conseguia mudar este lugar. Ele estava num lugar e ele só podia lamentar o que estava acontecendo, mas ele não podia mudar. Agora eu digo para você, ele era justo. Só que Abraão também era justo. Ló era justo, Abraão também era justo. Só que Abraão, o Senhor tratou com ele, explicou para ele. Abraão então intercede, Abraão entra num processo para mudar. Ele fala: se existir ali 50 justos, não vou destruir. Se existir 40, não vou existir 30, não vou existir 20. Se existir 10 justos ali,
não vou destruir, só que não tinha nem 10. Então o juízo veio, mas tinha 5 justos. Então o Senhor manda 2 anjos na casa de Ló e fala: vamos embora, sai daqui, vamos embora. Por quê? Porque o juízo está vindo. Agora, se você observar o texto, diz que o anjo fala assim: vai para aquela cidade ali, corre, sai daqui, porque enquanto você não sair, eu não posso exercer o juízo. Enquanto você não sair, meu Deus. Porque ele fez um acordo com Abraão. Deus fez um acordo com Abraão. Deus fez um acordo com Abraão. E diz a Bíblia que lembrou-se o Senhor de Abraão. Mandou os anjos lá e falou: se vocês não saírem... Sabe o que Ló diz? Ele fala assim: não. O anjo manda ele para umas montanhas. Ele fala: não, para aquelas montanhas não dá. Não vai dar tempo. Deixa eu ir para aquela cidadezinha ali. Tinha uma outra cidadezinha. Aquela cidadezinha também seria destruída. Mas o Senhor fala... O anjo fala para ele assim: olha, eu vou te conceder mais uma graça. Vai para aquela cidade que ela não vai ser destruída. Porque, oh Deus tremendo. Quantos estão entendendo o poder da intercessão? Se o Senhor falar algo com você, pode se reunir o inferno inteiro. O que Deus falar com você, o que Deus falar, ninguém pode desfazer. E ele falou com Abraão: se tiver 10 ali, eu não vou destruir. Não tinha 10, então o que ele fez? Eu vou tirar os 5. Enquanto vocês não saírem, eu não posso destruir. Por quê? Porque eu fiz um acordo com Abraão. Oxê, levante a sua mão para o céu. Oh, Rabacandaracha. Receba a palavra de Deus. Mude situações. Mude situações em nome de Jesus. Não fique Diga assim: é a minha responsabilidade. Não fique dizendo: Deus, faz isso. Deus, faz aquilo. Você tem que mudar, é a sua responsabilidade. Você tem que mudar a situação. Deus deu a você a palavra. Levante-se, alimente-se. Não somente hoje, amanhã. Receba a palavra amanhã. Pegue na mão do seu irmão e diga: irmão, receba a palavra amanhã. Eu não estou conseguindo vencer o pecado. O quê? Receba a palavra amanhã. Receba a palavra depois de amanhã. Chorobacandará. Receba a palavra depois de amanhã. Oi, você vai vir quarta-feira aqui não para receber a palavra, mas para glorificar o nome do Senhor e festejar. E você vai trazer o testemunho em nome de Jesus. Situações, gigantes caindo um após o outro. Levante a sua mão, glorifique a Deus. Jubile em línguas estranhas. Exalte o Senhor. Exalte o Senhor. Exalte o Senhor. Exalte o Senhor. Senhor, dá fome a nós, Senhor. Dá fome ao teu povo. Xaracandorobokai. Oh, aleluia. Aleluia. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? João 15, versículo 5. Alguém leia rapidamente. Bem alto, leia bem alto. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu Deus. Aleluia. O Senhor quer que você dê fruto. Sabe o que é fruto? Fruto é resultado. Dar fruto. Se o Senhor permanecer em nós, como funciona isso? Versículo 7 diz assim:
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. E as minhas palavras permanecerem em vós. Pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim verdadeiramente sereis meus discípulos. Você diz assim, vamos glorificar a Deus, então você levanta a mão e começa, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você acha que você está glorificando a Deus? Você quer glorificar a Deus? Receba a palavra e dê fruto. Como dar fruto? A Bíblia diz que a palavra é uma semente. Você já prestou atenção nisso? A palavra de Deus é uma semente. Uma semente é para gerar algo. Ela vem a você como uma semente. Você é a terra. Receber só a semente não é suficiente. A semente tem que quebrar e tem que gerar fruto. Pela parábola, são 5 tipos de terra, das quais 4 não dão fruto. A porcentagem então seria de 50 pessoas, 40 recebem a palavra e não dão fruto, e 10 são uma terra boa, que dá fruto. Então a Bíblia diz que a palavra é liberada como semente, mas o inimigo, o pássaro vai lá e rouba porque caiu à beira do caminho. Então Jesus disse que é o diabo que vem e tira do coração da pessoa, rouba a palavra e ela não dá fruto. Irmão, você foi chamado para dar fruto. Você foi chamado para dar fruto. Você foi chamado para dar fruto. Como você vai dar fruto? A palavra em você, liberada a você, transformando o seu casamento, vencendo em nome do Senhor Jesus todas as circunstâncias. Oh, Deus tremendo. Jesus, Tu és fiel, Senhor. Feche os seus olhos, glorifique esse Deus vivo. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, a palavra de Deus liberada a você, mudando, edificando o teu espírito. O diabo diz, não dá, o Senhor diz, você pode todas as coisas, naquele que te fortalece. O espírito começa a queimar. Oh, rebacantoro chamakai. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não existe outro além de Ti, Senhor. Palavra liberada. A mente se levanta e diz, não é possível, isso não pode acontecer. Mentalidade da carne, natural. Você permanece ali, daqui a pouco a tua mente muda, a forma de pensar muda. Forma de pensar mudada pela palavra de Deus. Oh, abra sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 8, preste atenção. Romanos, capítulo 8, versículo de número 2. Preste atenção nisso. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Quantos aqui nasceram de novo? Então essa é a tua realidade. É o que a palavra de Deus diz. Oh. Sabe quando que entrou esse pensamento humano natural? Quando Adão pecou. E o Senhor o chamou, ele falou, não, Senhor, eu estou nu. E o Senhor então pergunta, quem? Quem te disse que você estava nu? Quem te disse? Da onde veio?
Que outra voz é essa que entrou agora? Versículo 3. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida, enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Se você nasceu de novo, não tem como andar mais na carne. Se você anda na carne, é morte. Sua natureza mudou. Pegue na mão do seu irmão e diga: sua natureza mudou. Só tem uma forma de andar agora, sabe qual é? No Espírito. Andar na carne para você é morte. Aleluia. Versículo 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Meu Deus. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Meu Deus, aleluia, aleluia. É vida e paz, aleluia. Versículo 7. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo, não consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Mas olha que coisa tremenda que diz o verso 9. Alguém leia o verso 9, bem alto. Olha que coisa tremenda. Pegue na mão do seu irmão e diga assim: você não está na carne. Você não está na carne. Você não está na carne. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Porque você nasceu de novo. Nova criatura, as coisas velhas já passaram. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer